É muito difícil pensar numa intro para esse podcast, então olá para você que está nos ouvindo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Muito obrigada por estar nos ouvindo e fique conosco até o final, porque hoje o tema é um tema muito importante para a nossa caminhada cristã. Nós iremos falar sobre o cristão e as tentações, né? A gente vive nesse mundo, nesse planeta, e nós estamos suscetíveis aos nossos erros, a gente está suscetível a cair em pecado, a sermos tentados em todo o tempo. O cristão está vivenciando as tentações, tendo que lidar com as tentações. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ao pensar em tentação, o primeiro versículo que vem na minha cabeça é aquele que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, aqui Tiago estava dizendo, né, pra galera que falava, eu estou sendo tentado por Deus, sabe? Deus está colocando tentações na nossa vida. E Tiago fala que Deus, ele não tenta ninguém, sabe? Então, as tentações que passam na nossa vida não é Deus nos tentando para ver se a gente cai, até porque Deus, ele já sabe se a gente iria cair ou não, sabe? Ele não precisa disso, mas cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sabe? Isso me lembra aquele versículo que fala que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra no homem, mas aquilo que sai dele. Então é aquilo que já está dentro do nosso coração, sabe? Nós somos maus, nós temos maus desejos e a gente tende a sempre ir para esse lado ruim. Porém, o cristão, ele é regenerado, né? O cristão, agora, ele não vive mais pelos seus desejos, né? Agora, os nossos desejos, eles devem estar crucificados, sabe? A gente não deve mais estar focado nos nossos desejos, mas sim focado no nosso desejo de glorificar a Deus. Então, a gente é tentado por esses desejos que estão no nosso coração e assim a gente é arrastado e seduzido por eles, sabe? Então, a gente tentar colocar a culpa em Satanás, a gente tentar colocar a culpa em A mais B, não funciona muito, sabe? Porque nós temos nossos desejos e por ele nós caímos, sabe? Isso me lembra a Eva, sabe? Eu acho que é um exemplo perfeito, né? A primeira grande tentação da humanidade que houve a queda, né? Eva, ela não foi meramente enganada, mas se ela comeu daquele fruto, ela tinha desejo de experimentar daquele fruto, né? Então foi o seu desejo, a sua curiosidade que a fez cair, não meramente a serpente, porque ela poderia ter dito não para a serpente, né? A serpente veio com toda a sua lábia, com tudo que Eva precisava ouvir para ser levada ao seu desejo. E Satanás, ele é muito astuto, tal qual a serpente, né? A gente sabe muito bem. Satanás, ele é muito astuto, então ele sabendo aquilo que a gente tá querendo fazer, sabe? Ele coloca mais e mais coisas na nossa frente, enche o nosso coração de mentiras a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, a respeito daquela tentação, para que a gente venha cair. Mas a gente deve estar firmado na verdade, porque Satanás é o pai da mentira, né? Então ele está sempre ali prontinho para inventar uma mentira para a gente, para nos consolar em nosso pecado. Porém, a gente deve estar focado no consolo de Cristo, sabe? A gente deve estar focado naquilo que Cristo nos diz. Então, se Cristo nos disse, não coma do fruto, a gente deve focar naquilo que ele nos falou. Então, é algo que é muito importante de se pensar, é algo que é muito importante da gente estar sempre sondando nossos corações, sabe? O que realmente você tem desejado. Você tem desejado as coisas do alto ou você tem vivido uma vida em prol dos seus maus desejos que está dentro do seu coração? E, amiga do céu, isso é uma coisa assim extremamente importante. Essa questão da gente entender de onde vêm as tentações, né? Que vem exatamente do coração do homem, pra gente saber como vigiar. Porque a Bíblia tá repleta de versículos, literalmente, que falam sobre a importância de vigiar, sabe? O quanto isso interfere na nossa vida cristã. Inclusive, lá em 1 Coríntios 10:12 fala que aquele que está de pé olhe para que não caia. Ou seja, aquele que está de pé, vigie para que ele não venha cair, sabe? Muitas vezes a gente olha tanto pro próximo, para as outras pessoas, que a gente esquece de olhar para nós mesmos, sabe? A gente acaba afrouxando ou ficando mais solto naquele ponto que a gente sabe que a gente tem dificuldade ou tem mais tendência a pecar, sabe? Ou a gente acaba cedendo mais para aquele pecado de estimação, e isso não pode acontecer. Então é extremamente importante que a gente esteja sempre vigiando, sabe? É extremamente importante que a gente esteja com os olhos voltados pro alvo, sabe? Entendendo que se nós amamos a Deus, nós vamos precisar negar as nossas vontades para fazer aquilo que glorifica Ele. Inclusive, eu amo isso. Teve um dos últimos podcasts também que Gil lembrou pra gente sobre o fato de que a linguagem do amor de Deus é a obediência, sabe? Então, se nós amamos a Ele, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Então, dessa maneira, a gente precisa realmente estar sempre
ligadinho no que tá rolando pra gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta, né? Tudo aquilo que nós sabemos e conhecemos sobre Deus. E pra isso tem que estar lendo a Bíblia, né? Porque senão como que vai obedecer sem estar lendo? Daí fica meio complicado. Cara, é muito verdade isso que a Glenda falou agora. Tipo, a cabeça chega a explodir a pensar sobre essas coisas. Mas algo que eu tava refletindo enquanto ela falava é que a gente não deve se achar forte por si mesmo, sabe? Tipo assim, você vê a tentação, você vê que você pode cair naquela tentação e você acha, mas eu consigo lidar com isso, sabe? Eu sou forte o suficiente pra lidar com isso. E eu tenho uma situação que, cara, é muito louca. No final de 2020, existia um pecado antes da minha conversão que era muito específico, sabe? Era algo que eu sabia que se eu voltasse para esse lugar, que foi Deus que me libertou literalmente, sabe? Se eu voltasse para esse lugar, eu iria ter uma queda muito grande na minha espiritualidade, sabe? Que eu ia me afastar de Deus, que ia ser um abismo enorme na minha vida, sabe? Que ia ser algo muito prejudicial. E eu tentava ao máximo lutar contra isso. E como que eu tentava fazer? Eu tentava buscando a Deus cada vez mais e tentando ser preenchida por Ele. Porém, no final de 2020, cara, eu tava muito tentada a cair nesse pecado. E ao invés de eu simplesmente fugir do pecado, eu fiquei lá olhando pro pecado, sabe? Eu fiquei lá encarando o pecado, me achando suficientemente forte. E eu comecei meio que negligenciar algumas disciplinas espirituais. Eu falava, cara, ok, mas eu tenho consciência, eu sei que Jesus me libertou, eu tô forte, eu tô firme e forte. E, cara, eu quase caí nesse pecado, sabe? Porque eu só caí nesse pecado porque Deus é muito bom. E assistindo um culto de um amigo meu, o pastor dele falou grandemente ao meu coração, sabe, sobre o fato de que eu tinha autoridade de olhar para o meu pecado e dizer que não quero ele, sabe, que não preciso dele, que ele não tem poder sobre a minha vida. E isso foi, tipo assim, um divisor de água, sabe? Deus, ele me puxou e falou, você não vai, querida. Você não vai fazer isso. Porém, obviamente, se eu tivesse fechado os meus olhos, sabe? Se eu tivesse fechado os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus naquele momento, eu iria cair naquele pecado. E eu não sei o que poderia ter acontecido. Com certeza, a graça de Deus ia ser eficaz na minha vida, com certeza eu iria receber o consolo de Deus após me arrepender daquele pecado, mas eu iria ter que conviver com as consequências daquele pecado, sabe? Então, cara, pra gente vencer a tentação, a gente precisa parar de olhar pra ela, sabe? A gente precisa fugir do diabo. A gente não pode ficar olhando na cara dele, esperando que ele dê o bote na gente, não, sabe? A gente não deve ficar encarando a tentação como Eva, sabe? Pra serpente ter chegado, ter tentado Eva a comer do fruto, ela tava por ali, pelos arredores da árvore. Cara, se Deus falou, não come dessa árvore, você devia passar longe dessa árvore, sabe? Não fica olhando, não fica andando numa corda bamba. Se Deus falou, não faz isso, não fica longe desse isso, sabe? Fica longe, não olha pra lá, porque você sabe que se você olhar, você vai desejar, sabe? Os seus desejos, eles são maus. Então, não tenta tentar a sua própria força, sabe? Testar a sua própria força, mas tenta se firmar cada vez mais em Deus. Ao invés de olhar para a sua tentação, olha para a palavra do Senhor, sabe? Ao invés de olhar para a sua tentação, olha para Cristo, olha para o sacrifício dele, olha para a graça dele que é imensurável, sabe? Ao invés de ficar alimentando coisas que não vêm, não provêm do coração do Senhor. E, Érica, tem uma frase muito comum, principalmente de pessoas que estão afastadas da igreja, que não estão muito bem com a fé, que falam: Ah, quando eu tiver melhor, eu aceito a Jesus. Ou quando eu parar de fazer tal coisa, eu vou para a igreja. E as pessoas esperam muito esse padrão de perfeição, esse padrão delas conseguirem vencer por si só o pecado delas, as dificuldades delas, para então elas irem buscar a Deus, para então elas decidirem ir para a igreja e viver uma vida de santidade, buscar se assemelhar mais a Cristo e tudo mais. Sendo que o ponto é que acabam negligenciando o poder de Cristo sobre a vida delas, sabe? Enquanto as pessoas tentarem lutar por si só, pelas suas próprias forças, para sair de seus pecados, é, vencer as suas tentações, elas não vão conseguir. Quando eu falo elas, eu me incluo nisso também, sabe? A gente precisa necessariamente ter em mente que Jesus socorre aqueles que estão sendo tentados, sabe? Jesus foi aquele que veio à Terra e se fez homem, sabe? Sendo 100% homem e 100% Deus. Ele conhece a nossa dor e ele entende o que você está sentindo, ele entende o que eu estou sentindo. Inclusive, uma coisa que eu acho encantador, o fato de que Deus entende os nossos sentimentos melhor do que nós mesmos, mas mesmo assim ele deseja nos ouvir falar sobre, sabe? Então ele deseja que a gente ore e expresse o que nós estamos sentindo para ele. Porém, ele já conhece melhor do que nós mesmos os nossos sentimentos, então isso é algo assim extremamente encantador.
Porém, a gente precisa ter em mente que Jesus conhece a nossa dor, sabe? E ele conhecendo as nossas tentações, conhecendo o que nós sentimos e entendendo melhor do que nós mesmos, é nele que a gente deve buscar esse socorro, é nele que a gente deve buscar essa segurança para vencer, sabe? Nós sozinhos não temos força, sabe? Exatamente porque pra que eu vou negar a tentação se a tentação é algo que a minha carne quer, sabe? E então, se nós não temos um motivo para negar, vai ser uma luta muito difícil de ser travada, porque vai ser você lutando contra você mesmo. E a partir do momento que a gente passa a contar com o Espírito Santo dentro de nós, daí a história muda, daí a coisa fica diferente. Mas se nós estamos passando por tentações, por problemas, dificuldades, a gente precisa entender que nosso socorro não está na nossa força de vontade, não está na força do nosso braço, não está no que a gente consegue fazer, não está no quanto a gente consegue aguentar, assim como a Erika estava falando lindamente ali, mas está em Cristo, sabe? Então, enquanto a gente ficar tentando ser independente e simplesmente ignorando as nossas limitações, tentando lutar por si só, a gente vai estar saindo de um princípio extremamente importante que a Bíblia traz pra gente, que é o princípio da dependência, de depender em Deus, sabe? Isso é um princípio básico da vida cristã e que muitas vezes a gente deixa de lado, porque principalmente no nosso mundo atual, é falado muito sobre ser independente, sabe? Sobre você conquistar suas coisas, e nós queremos ter mérito por aquilo que nós fazemos. Porém, no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa ter em mente que nós precisamos depender dele e que é nele que nós conseguimos vencer o pecado, sabe? Tendo relacionamento com ele, é por ele e para ele. Amiga, isso que você falou é algo extremamente consolador, sabe? É algo que traz consolo no nosso coração, como está escrito lá em Hebreus 2,18, que fala: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, sabe? Cristo, ele sofreu tentações, sabe? A gente vê isso ao longo de toda a sua caminhada. Ele foi homem, sabe? Ele viveu as nossas dores aqui e ele sofreu, ele sabe o que é estar no lugar de sofrer a tentação, mas ele não pecou em nenhum tempo, sabe? Ele venceu as tentações e ele tá pronto pra socorrer, cara. Sabe? É algo que eu vejo muitas pessoas falarem na internet, sabe? Quando, você passou por tal situação, e quando você vê alguém passando por aquela situação, você quer fazer tudo pra ajudar aquela pessoa pra que ela não sinta aquilo que você sentiu. É algo que humanamente acontece na nossa vida, sabe? Imagina Cristo, sabe? Cristo que passou por tudo isso e ele olha pra gente e ele pensa: eu passei por isso, eu sei como é isso, sabe? Então eu irei ajudá-lo, eu irei socorrê-lo. E ele não faz isso com olhar de julgamento, sabe? Mas ele faz isso com um olhar consolador, sabe? E a melhor notícia de tudo isso é que Jesus, ele não meramente sofreu tentações, mas ele a venceu, sabe? Ele venceu todas as tentações, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nenhum momento, sabe? Então, ele foi tentado por Satanás no deserto, mas ao ser tentado por Satanás, ele respondia com a Bíblia, sabe? Ele respondia com a palavra do Senhor, ele respondia com as escrituras contra Satanás. Ele estava preparado, sabe? Por mais que ali naquele momento ele estivesse se sentindo fraco, por mais que naquele momento ele estivesse se sentindo sozinho, ele sabia quem ele era, sabe? Satanás tentava discutir sobre a identidade dele: você é realmente filho de Deus, sabe? Tentava colocar em xeque coisas que eram verdades absolutas para Cristo. E Satanás, ele sempre vai fazer isso com a gente, sabe? Ele sempre vai querer colocar em xeque aquilo que Cristo nos diz. Mas a gente não deve acreditar nele, sabe? A gente não deve acreditar nele, a gente não deve acreditar no mundo e nas pessoas ao nosso redor. Nós devemos acreditar naquilo que Cristo nos diz, sabe? E Cristo nos diz que a gente ia passar por muita aflição no mundo, mas que a gente pudesse ficar animado, sabe? Que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu todas as coisas, ele venceu as tentações. Então, se você está passando por uma tentação muito forte, se você está passando por coisas assim tão difíceis, tão complicadas, eu quero te dizer para você que Jesus, ele já enfrentou tudo isso, sabe? Ele já venceu todas essas coisas, ele morreu e ele ressuscitou e ele está vivo e ele está pronto para nos socorrer, sabe? Então, para finalizar tudo isso, eu queria deixar um versículo que está lá em Efésios 6, versículo 10, que fala o seguinte: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que eu quero deixar para você e para mim e para Glenda, pra gente que vive aqui nesse mundo, é que a gente deve se fortalecer no Senhor, sabe? Se fortaleça no Senhor, se fortaleça na palavra de Deus, sabe? No seu forte poder, não confie na sua própria força, na força do seu próprio braço,
porque nós somos falhos, mas Deus é forte, sabe? A gente não precisa ser forte, porque Ele já é forte e o seu poder, Ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, se você é fraco, que bom, porque o poder de Deus está pronto para se aperfeiçoar na sua fraqueza, sabe? Então, vista da armadura de Deus para poder ficar firme contra esse lado do diabo, sabe? Contra esse lado do mundo. São muitas, então a gente precisa estar sempre olhando para Ele e confiando em Deus. Então, é isso que a gente queria passar para vocês hoje. Que o Senhor abençoe muitíssimo a vida de cada um de vocês e venha fortalecer o coração de cada um para que a gente possa estar cada vez mais firme, vencendo todo esse lado, toda a tentação, todas as coisas que tentarem nos afastar de Deus. E é isso, galera. Até mais. Muito obrigada e beijinhos.